Bom dia, feliz sábado, que privilégio poder estar com vocês. É a primeira vez que estou aqui num sábado de manhã e me sinto muito honrada de estar aqui com vocês num dia tão especial. Agradeço aí a Josi e a Eliane pelo convite. Nós teremos ao longo desse dia alguns encontros, vou estar aqui com vocês de manhã nesse momento. E à tarde, como foi anunciado, estaremos aqui com as mulheres para a capacitação e a investidura do Projeto MEL. Esse é um projeto muito especial que nos capacita, nos motiva para nos envolvermos na missão. E essa é a razão pela qual nós existimos, não é? Para glorificarmos a Deus e para sermos testemunhas dele. Então, se você ainda não falou com a Josi, minha xará, conversa com ela, ainda dá tempo de você participar desse momento tão importante, onde todas as mulheres são convidadas a estarem reafirmando o seu compromisso de servir ao Senhor. Então, eu espero vocês aí, meninas, para estarmos juntas a partir de 2h30. Eu quero refletir nessa manhã em um texto da Palavra de Deus que é muito especial, que está no livro de Tito, o capítulo 2. Se você tem aí a sua Bíblia, convido você a me acompanhar na leitura desse texto. Livro de Tito, o capítulo 2. Livro de Tito, escrito pelo apóstolo Paulo, fica aí mais no final da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 2, a partir do verso 11. E esse texto, ele diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O texto começa falando da graça de Deus. O que é graça? Esse é um texto que um assunto que nós trabalhamos com muita frequência na igreja. O que é graça? Você já parou para pensar? Alguém arrisca? Podemos aqui conversar? O que seria essa graça que é falado aqui no texto? Como? Um dom gratuito, um presente imerecido. Algo que nós não podíamos pagar, por isso nos é presenteado. Eu peguei algumas definições dessa graça e eu separei duas aqui para ler para vocês. Uma diz assim: a graça é a boa vontade de Deus, a predisposição positiva de Deus, o desejo de nos abençoar. Não é verdade isso? Deus está predisposto a vir ao nosso encontro. A outra citação, outra definição que eu encontrei, que eu achei fantástica, diz assim: a graça de Deus é a força ativa, o poder abençoador, o impulso, o empurrão que Deus imprime para nos salvar. E eu achei fantástico essa expressão, o empurrão de Deus. Porque tem vezes que a gente só vai no empurrão, né? E Deus diz assim: eu amo tanto você, eu quero tanto salvar você, que se for necessário, eu dou um empurrãozinho para que você se salve. Deus é maravilhoso. Eu fico surpreendida sempre que eu penso na grandiosidade do amor que Ele tem por nós, de vir ao nosso encontro e nos empurrar em direção à salvação que Ele nos oferece. Agora, o texto diz que a graça se manifestou. Quando que essa graça se manifestou? Em que momento ela se manifestou a nós? E às vezes a gente pensa assim, bom, lá na cruz, e a gente cantou sobre isso, foi a manifestação da graça de Deus, quando Jesus dá a vida por nós. E está correto? Quando a gente pensa no nascimento de Jesus,
mistério da encarnação, Deus se fazendo homem, a graça se manifestando em nosso mundo. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, nós percebemos que o plano da salvação existe desde quando? Desde a fundação do mundo. Então esse plano é eterno, já existia, e nós vamos ver a primeira manifestação da graça acontecendo lá no Jardim do Éden. Quando naquele dia fatídico, Adão e Eva estão lá no lugar que Deus havia colocado eles. Um jardim perfeito para um casal perfeito. E todos os dias eles tinham um encontro com Deus. Mas naquele dia, era um encontro diferente. A graça vem se manifestar. Eles haviam errado, eles estavam envergonhados, eles fogem de Deus, se escondem de Deus, mas a graça vai até eles. E a gente é igualzinho, né? Quando nós erramos, quando nós pecamos, nos distanciamos de Deus, viramos as costas para Deus, queremos fugir de Deus, a graça deixa de vir atrás de nós? Não. Ela sempre vem. Ela sempre vem ao nosso encontro. Ela nos busca, ela quer nos alcançar. E lá no Jardim do Éden, depois daquele diálogo entre Deus e Adão e Eva, depois que Deus apresenta as consequências do seu erro, depois que Adão e Eva apresentam as suas soluções ridículas, porque o pecado faz isso, né? Ele apresenta soluções ridículas para o problema que ele mesmo causou. Adão e Eva pensaram assim, vamos pegar aqui umas folhas e vamos resolver o problema que surgiu. Solução ridícula. Solução que não é solução. A graça vem e apresenta uma solução digna. Naquele momento, qual foi a solução apresentada por Deus? A morte de um cordeiro. Para dar roupas dignas para Adão e Eva. Para que eles saíssem da sua vergonha. Adão e Eva não morreram naquele dia. Mas houve morte no jardim. Aquele cordeiro que morreu, ele era um símbolo da graça que se manifestaria mais tarde. Lá em Gênesis 3,15, nós vamos ver a primeira profecia messiânica, quando é revelado que um descendente da mulher viria, se manifestaria para resolver o problema do pecado. E um dia, o descendente veio. Jesus veio. O apóstolo Paulo vai dizer assim, na plenitude dos tempos, ele veio. Na perspectiva divina, não teve atrasos, nem adiantamento, foi no tempo certo. Quando o mundo mais precisava, Jesus veio. João vai dizer que ele não foi bem compreendido. Veio para os seus e os seus não aceitaram. Mas ele veio. Veio como a graça revelada, se mostrando salvadora a todos os homens. Ela é abrangente demais, porque a Bíblia diz que Deus amou todo mundo e deu o seu Filho, a fim de que todo aquele que crer nele possa encontrar a salvação. Então ela é abrangente, ela está para todos aqueles que o aceitam. O verso 14 que nós lemos, ele vai mostrar a forma como ela se manifestou, né? O verso diz assim, o qual a si mesmo se deu por nós. Jesus entrega a sua vida por nós. Quando Jesus esteve aqui, ele falou sobre isso. Ele disse, olha, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, voluntariamente a dou. Jesus se deu. Quando Ellen White comenta sobre isso, e a gente vê essa história retratada no livro A História da Redenção, então ela diz que a Trindade se reuniu para planejar a execução de um plano que já existia, e depois de uma breve reunião, eles apresentaram isso para os anjos. Jesus sairia do céu, deixaria o seu trono para vir a essa terra. E aí existe uma comoção. Os anjos ficam muito comovidos, muito emocionados com aquilo e começam a dizer, não é possível, o Senhor não pode ir. Como que o nosso comandante, como que o Senhor vai deixar o seu trono para ir a essa terra? Eu vou no seu lugar. E os anjos começam um a um a se oferecer para vir no lugar de Jesus. Então, é preciso ser claro que o pecado é algo tão terrível, tão abominável, que uma criatura não pode resolver o problema do pecado. Precisa ser o Criador. E Jesus diz, eu mesmo irei.
eu vou descer à terra. Aqui, de novo, a gente vê a contradição entre Jesus e Satanás. Enquanto Lúcifer dizia assim, eu quero subir. Eu quero o meu trono no mais alto monte, acima do Altíssimo. Jesus, o Rei do Universo, diz, pois eu vou descer. Por amor a esses pobres pecadores, eu vou descer. Que fantástico isso. Ellen White diz que Satanás se surpreende. Ele não imagina, não imaginava que Jesus iria tão longe para salvar o ser humano. E a gente precisa refletir mais sobre isso, sabe? Porque se a gente deixa de pensar nesse amor grandioso, a gente corre o risco de se distrair com as coisas aqui desse mundo e achar que está tudo bem, que a gente tem uma vida boa, tranquila, e que as coisas estão indo bem. E a gente esquece, a gente perde o foco. Então é preciso que a gente relembre esse amor, essa graça extraordinária, esse amor extravagante demonstrado por nós. Ellen White diz que nós deveríamos pensar nas cenas finais da história de Jesus, pelo menos 1 hora, todos os dias, relembrando esse amor que nós não conseguimos nem compreender. E ao pensar nele, então as coisas desse mundo vão perder o encanto. Agora, o texto, ele nos apresentou também a atuação da graça, os benefícios que ela nos traz. Porque a gente viu que a graça se manifesta de maneira exterior a nós, quando Jesus vem e, através do plano da salvação, dá a sua vida por nós, nos garante salvação. Mas o texto vai mostrar que ela também quer agir de forma interna, não apenas externa. Então, quando nós respondemos favoravelmente a essa graça, ela vai fazer algumas coisas. E aí a gente vai ver no verso 12, o meu aqui, a minha versão diz assim, educando-nos. Tem alguma versão que diz diferente? Ensina, tem alguém que fala ensina? Também tem essa versão. Nos ensina, nos educa. Isso fala de um processo, né? Quem é professor, quem é professora, quem é mãe, quem é pai, sabe que educação é um processo. Então, é um crescimento diário, onde ela vai nos moldando. A graça quer nos transformar, quer nos moldar, agir de forma interna. E aí, quando ela diz aqui, nos educa para renegar das impiedade as paixões mundanas, isso aqui me lembra um outro texto, que está no livro de Romanos. Se você quiser ir até lá comigo, só deixa marcadinho aí Tito, porque a gente vai voltar nele, mas Romanos, o capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar dessa transformação que nós precisamos ter. Romanos 12, o verso 1, diz o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E olha o verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante isso, não é? A resposta que nós vamos dar quando nós aceitamos a graça de Deus é vivermos, parece até contraditório, mas precisamos ser um sacrifício vivo, por favor. Um sacrifício vivo, mas precisa ser de que forma? Santo, separado para Deus, agradável. Quando a gente lembra de como eram os sacrifícios lá dos tempos do Antigo Testamento, o sacrifício precisava ser o perfeito, o melhor. Assim tem que ser a nossa vida. Nos remete a algo assim desafiador às vezes, não? E é racional. Eu gosto dessa expressão. É um culto racional. Às vezes a gente ouve e até usa a expressão assim, se eu sentir,
no coração que eu devo fazer, então eu farei. Eu vejo Deus dizendo assim: querido, querida, eu fiz você de forma inteligente, você é um ser racional. Você tem plenas condições de ler, entender e decidir. E é claro que a gente se emociona diante da palavra de Deus. É claro que quando nós contemplamos as maravilhas que Deus faz por nós, nós nos emocionamos perante Ele. Mas a decisão de viver por Ele, para Ele, é algo racional. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, é transformação de mente. É transformação de mente. É você considerar nas maravilhas da palavra de Deus e decidir viver por elas. É uma transformação de dentro que vai se revelar no exterior. Então, o que a graça está querendo fazer comigo é muito mais do que eu deixar de comer isso ou aquilo, muito mais do que eu deixar de vestir ou usar isso ou aquilo. É muito mais do que sábado, dízimos. E, por favor, não me entendam mal, todas essas coisas são importantes. Quando a gente se depara com os princípios da palavra de Deus, com o amor dele por nós, a gente responde favoravelmente e a gente diz sim, vou seguir os princípios estabelecidos na sua palavra, então vou mudar meus hábitos alimentares, vou adotar um estilo de vida cristão, vou guardar o sábado, vou seguir as orientações bíblicas com relação ao dízimo. Sim, tudo isso vai acontecer, mas você percebe que a transformação precisa ser muito mais profunda? Porque mexer no meu temperamento, aí é que é trabalho para a graça. E às vezes a gente faz umas coisas, né? E depois a gente fala assim, ai, o que eu fui fazer? Aí a gente fala, eu falei sem pensar, puxa vida, agora, já foi. Trabalhar no meu impulso, na minha agressividade, no meu senso crítico, aí sim isso dá trabalho para a graça. E a gente precisa deixar que ela nos transforme, que ela nos eduque todos os dias. E às vezes a gente não quer, né? Porque a gente está acostumado com as nossas coisas, do nosso jeito. E a gente acha que é Deus que tem que se adaptar a nós. Então, isso é um trabalho diário. A graça me moldando. A graça me transformando. Transformando minha essência, meus valores, meus paradigmas, meus hábitos, meus gostos, tudo em mim. Uma transformação do interior que vai se refletir no exterior. E a expressão que é usada aqui, ela parece ser bem forte, né? Principalmente nessa versão que eu tenho usado aqui. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. É algo do tipo assim, eu estou renunciando. Eu não quero mais. Eu vou abandonar, eu vou deixar para trás. Não quero mais uma vida ímpia, não quero mais uma vida sem Deus, não quero mais uma vida contrária à sua vontade. Vou renegar todas essas coisas para viver de acordo com a sua vontade. Todas as coisas desse mundo perdem a graça por causa da graça. Ellen White tem um texto, eu quero ler para você, onde ela diz o seguinte, ela cita esse texto, dizendo que nós temos uma grande obra para fazer, e ela cita Tito 2, renunciando à impiedade, mas aí ela nos lembra o seguinte, não há para nós salvação, exceto em Jesus. Isso tem que ficar claro. Não é porque eu mudei isso, aquilo, que agora eu ponho uma régua, né? E digo, uau, como estou ótima. Não se trata disso, a salvação nós temos apenas em Jesus. E ela continua dizendo, pois é pela fé nele que recebemos poder para nos tornar filhos de Deus. Não é essa, porém, uma simples fé passageira. É uma fé que realiza as obras de Cristo na vida. Eu sou salvo por Jesus, pela sua graça. E aí, por crer nessa graça transformadora, nessa graça salvadora, eu permito que ela haja na minha vida. Eu permito que ela faça a sua obra em mim. O texto apresentou 3 formas de nós vivermos
ela disse como nós não devemos viver, né? Então ela diz, eu vou renegar a impiedade, as paixões mundanas, mas aí ela apresenta 3 maneiras de nós vivermos. Ainda está ali no verso 12. Diz assim, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que seria uma vida sensata? Eu gosto de pensar que sensato tem a ver com uma vida equilibrada, não? Agir com prudência, não por impulso. Pautar nossa vida com a palavra de Deus, não nas minhas emoções, não no meu achismo. Isso é uma vida sensata. Agimos com prudência, de acordo com a vontade de Deus. O texto também diz que tem que ser uma vida justa. E quando a gente pensa em justiça, em ser justo, então nós nos remetemos a algo íntegro, reto. O que é certo, mesmo que ninguém faça. E o que é errado, ainda que estejam fazendo. A gente não barganha com Deus. A gente olha a sua palavra, diz, está escrito assim, muito bem, é assim que eu vou viver, ponto final. Isso é viver uma vida justa. E o texto diz também que tem que ser uma vida piedosa. E quando a gente pensa em piedade, a gente lembra de compaixão, de bondade, de misericórdia, de amor ao próximo, de altruísmo. E esse também é um desafio para nós, né? Porque naturalmente nós somos egoístas. A gente já nasce egoísta. Se você já conviveu com muitos bebês, você sabe que eles são egoístas e eles precisam ser ensinados. Queremos atenção para nós, o centro das atenções. Mas Jesus, ele diz assim, não é assim que se vive. Jesus veio não para ser servido, mas para servir. E quando eu aceito a graça na minha vida, então ela me transforma para que eu seja parecido com Jesus. E quando a gente olha para a história de Jesus aqui na Terra, a gente vai ver que ele tinha um jeito de viver dessa maneira. Você não vai ver Jesus numa situação onde chegam para ele e dizem assim, Senhor, tem um pessoal ali fora, estão com um paralítico numa cama, estão querendo até entrar pelo telhado, o que o senhor acha? A gente não vê Jesus dizendo assim, gente, mas a essa hora? Não, fala para eles que agora já acabou o expediente, eu estou aqui numa reunião, mas é familiar. Pede para voltar amanhã, pegar a senha, aí se der tempo, a gente resolve. Você não vê Jesus fazendo isso? Você não vê Jesus dizendo assim para os discípulos, gente, vocês repararam que ele é leproso, né? O que esse homem está fazendo aqui? Como assim, gente? Mas vocês me aprontam um negócio desse? Você não vê Jesus fazendo assim. Você não vê Jesus dizendo assim, olha, tem pão e peixe para todo mundo. Só que faz o seguinte, quando entregar, repara bem quem é que vai me seguir ou quem é que veio só para comer. Porque esse povo ainda vai me trair, gente. Que é isso? Jesus atende a todos. Jesus está disponível sempre, para todos, em qualquer situação. E essa é a maneira como nós devemos, então, viver aqui nesse mundo. Agora eu quero ir para o próximo verso, que é o verso 13, que para nós adventistas talvez seja o centro aqui dessa mensagem, porque diz assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Nós precisamos viver neste século de forma sensata, justa e piedosa, com um foco, aguardando a sua volta. Aguardando a bendita esperança. O apóstolo Pedro vai dizer que é uma esperança viva. A gente tem uma vida para viver aqui, a gente tem muitas demandas, tem uma rotina intensa, mas o nosso foco precisa ser o céu. Outro mundo, outra pátria. Não aqui, um cenário muito melhor do que esse. Viver aguardando, porque isso é real. Jesus vem. Não é uma esperança passageira. Não é algo de pode ser que sim, pode ser que não. Não é como aqueles encontros que a gente faz, né, quando a gente encontra
grupo de turma, aí a gente diz assim, precisamos nos encontrar. Então, vamos marcar uma data. Vamos marcar uma data. E a gente nunca marca. Com Jesus não é assim. Ele disse, eu vou voltar. E ele vem. Nós só não sabemos quando. É uma questão de tempo. Mas é uma esperança real. Não é fugaz. Ela está baseada em pressupostos muito sólidos. É o fundamento de todo o plano da salvação. Não faria sentido Jesus vir, viver nesse mundo, morrer por nós e ainda nos levar para casa. Percebe? Essa esperança é uma promessa palpável. Não é uma probabilidade. Não é uma possibilidade. É real. Jesus vem. E é por isso que nós podemos viver de forma tranquila, serena, em paz, porque temos uma esperança real que nos move. Sabe, a graça tem se manifestado desde o Éden. Se manifestou a nós. Nós não merecíamos, não tínhamos nada que nos recomendasse a Deus, nem um bom currículo para apresentar. Nada que dissesse assim, leve a graça para a Josi. Ela não tem. Nós somos pecadores, falhos, miseráveis, mas a graça olha para nós e diz assim, vou alcançar você. Vou buscar você. Deus se deu por nós. E se eu e você estamos aqui, é porque, de certa forma, demos ouvido a essa graça. Analisamos o que ela nos oferece e concluímos que é tudo o que nós precisamos para viver. E agora essa graça precisa fazer a obra dentro da gente. Precisa nos educar todos os dias. Precisa nos transformar diariamente. Para que a gente cresça. Para que a gente se transforme por ela. E às vezes ela vai no empurrão. Às vezes ela nos cutuca e diz, por que você ainda vive desse jeito? Deixa eu transformar você. Deixa eu mudar você. Por que você insiste no mesmo jeito? Por que você faz as mesmas coisas e quer resultado diferente? Deixa eu transformar a sua vida. E a gente tem que pedir, Senhor, então opera aqui, né? Põe uma anestesia, Senhor, e opera a minha vida. Transforma. Mas a gente precisa dessa transformação. Um dia, a graça bateu a porta lá da minha casa. Eu tinha 4 anos. E apareceu um casal oferecendo estudos. Era um casal que tinha 3 crianças. Na minha casa também tinham 3 crianças. E eles ofereceram estudos e meus pais aceitaram. Para mim e para os meus irmãos, a gente achava assim, puxa, que legal, agora nós vamos ter novos amigos. E eles vão vir todo sábado aqui em casa, para a gente brincar. E foi assim mesmo, para nós que éramos pequenos. Mas meus pais foram estudando, compreenderam e aceitaram essa mensagem maravilhosa. Foram batizados, e meu pai ficou tão grato por ter encontrado algo que eles nem sabiam que estavam precisando. Ele decidiu viver assim, como aquele casal, também indo nas casas de outras pessoas para testemunhar da graça. E aí a gente ia junto, para aprender a falar da graça para os outros. Em 2019, meu pai teve falência renal, e aí ele não pôde mais sair e falar. Mas aí a sala de hemodiálise era o seu centro de pregação. Todo mundo que passava por ele tinha uma mensagem ali para falar. As enfermeiras, os outros pacientes. Falar da graça, esse era o assunto que ele mais gostava. Até que ele descansou. E a gente que tem uma esperança viva, a bendita esperança, a gente entende que é só um sono. A obra da graça foi completada na vida dele. E agora nós esperamos o breve retorno de Jesus. Querido, se eu e você ainda estamos aqui, é porque nós temos uma obra ainda a fazer. A primeira é aceitar a atuação da graça na nossa vida. Aceitar que ela nos molde, que ela nos transforme, que ela nos eduque. E a segunda é sermos um canal de bênção para outras pessoas, sendo testemunhas da graça de Deus. Esse é meu convite, meu apelo para você. A graça é esse ponto de encontro entre um Deus tão amoroso e nós, meros pecadores.
A graça mostra que a cruz pode nos transformar completamente e nos aponta a bendita esperança da volta de Jesus. Você quer aceitar essa graça na sua vida? Quer que ela transforme você, molde você e lhe torne um canal de bênção para outras pessoas? Nós vamos cantar, eu vou convidar os meus amigos aqui do louvor para cantarmos juntos um hino que fala dessa graça maravilhosa que nos transforma. E se você quer viver e compartilhar dessa graça, cante com a gente. Coloque-se em pé e vamos louvar a Deus. É um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo,
Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Nossa gratidão por essa graça maravilhosa revelada a nós, que nos garante salvação. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, para dizer que nós aceitamos esse presente imerecido. Nós Te amamos, Senhor, e queremos viver para Te servir. Queremos viver de acordo com a Tua vontade. Por favor, transforma a nossa vida. O Senhor tem permissão para isso, para nos moldar, para nos transformar, para nos educar diariamente a vivermos seguindo os Teus propósitos. Abençoa-nos, guarda-nos. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.